Oi, gente! Tudo certo? É o seguinte, eu tô de volta aqui com vocês com mais um vlog de domingo. Dessa vez eu quero comentar um assunto que muita gente tá pedindo pra eu falar dele, que é o seguinte: as manifestações que estão acontecendo no Brasil agora relativas ao aumento de passagem, mas não só isso, eu sei que tem outros sentimentos, outros interesses, outros pontos que estão sendo levantados agora pelos manifestantes. Mas enfim, tem muita coisa acontecendo, o uso de força pela polícia. Eu vou comentar muito disso, eu falei disso brevemente no meu último vídeo de Minecraft, eu não desenvolvi o assunto, isso porque eu queria trazer esse assunto nesse vídeo, porque Minecraft são vídeos que são muito vistos por pessoas mais jovens, estão começando a entender agora como o país funciona. Eu acho que foi uma coisa interessante poder trazer esse ponto para eles poderem refletir nisso também. Mas agora eu vou tentar desenvolver aqui o que provavelmente foi o meu ponto mais controverso nesse vídeo, que é o fato de eu me opor à polícia militar. Na minha opinião, não deveria existir polícia militar, não policial militar em si, eu não estou falando de ninguém na capacidade individual da pessoa, mas eu sou contra a ideia de uma estrutura militar de polícia, e eu vou tentar desenvolver isso agora. Vamos lá, galera. Se você não sabe, dentro do nível estadual você tem dois tipos de polícia. Você tem a polícia civil, que são civis, pessoa que nem eu e você, tá? E você tem a polícia militar, que aborda aí o que a gente chama de polícia militar, polícia rodoviária, corpo de bombeiros, enfim, que são organizações ou uma organização que tem uma estrutura militar. O que é uma estrutura militar? Dizendo rapidamente, uma estrutura de patente. Você tem aquela coisa do cabo, do soldado, do cabo, do sargento, do subtenente, do tenente, e sempre quem está em cima manda quem está embaixo. É mais ou menos assim. Você tem uma estrutura hierárquica rígida. Mas por que eu vejo um problema nisso? Eu vou ter que explicar para vocês mais ou menos como funcionam as duas polícias, a diferença entre a civil e a militar. Eu provavelmente vou falar algumas bobagens aí, porque eu tô falando coisa de cabeça, mas se você souber mais da organização da polícia no seu estado, porque varia de estado para estado, você pode colocar aí nos comentários me corrigindo, por favor, faça isso por mim. Então vamos lá, galera, a polícia civil. A polícia civil é uma polícia que funciona mais para investigação hoje em dia, né? Mas ela tem uma estrutura interessante em que você tem vários planos de carreira distintos. Por exemplo, você pode entrar na polícia para ser investigador de polícia, mas se você for investigador, você não pode ser promovido para delegado. Para você ser delegado, você tem que fazer uma prova contra todo mundo que tem no Brasil, que o concurso é público, para você virar delegado de polícia. Não só isso, mas para você ser delegado de polícia, você tem que ter um curso superior em direito. Para você ser investigador de polícia, você tem que ter um curso superior. E tem vários outros cargos, cada um com seu plano de carreira distinto. Você tem cargos técnicos, né, que são de nível médio, tipo agente de polícia. Tem outros cargos técnicos também de nível superior, tipo médico legista. E cada um tem o seu plano de carreira, tá? Você não pode sair de um e virar o outro. Não só isso, mas a Polícia Civil demanda que você tenha um curso superior para entrar para a maioria dos cargos, vamos colocar assim, importantes, entre aspas. Isso faz com que cada pessoa que entre para a polícia traga consigo todo o arcabouço de conhecimento que ele tem do curso que ele fez fora da polícia. Porque esse curso não é feito dentro da polícia. Para você faz um curso de direito fora, sabe? Em uma faculdade, e aí você faz um teste, uma prova para ver se você é aprovado para ser delegado de polícia. Então você tem isso, uma estrutura hierárquica que não é muito rígida, porque cada cargo tem o seu plano de carreira, e você tem também uma certa autonomia dessas pessoas e uma possibilidade de pensamento crítico, porque eles trazem muito do pensamento que eles já adquiriram antes de entrar na polícia. Do outro lado, você tem a polícia militar, que funciona basicamente como um exército, vamos colocar assim. Ela é dividida em dois grupos hierárquicos da mesma hierarquia, mas que são distintos, que são os praças, que é o pessoal que, se eu não me engano, vai desde soldado até subtenente, tem variação de estado para estado, eu posso estar errado, que são as pessoas que são responsáveis pela execução do trabalho sujo, vamos colocar assim, do trabalho manual da polícia. Se você vê alguém executando alguma ação ou algo do tipo, provavelmente a maior parte das pessoas que estão lá são os praças. Tá? É o pessoal soldado, sargento, cabo, subtenente, enfim. Do outro lado, você tem um pessoal que tem formação dentro da academia da polícia. É um pessoal que vai fazer uma prova para a academia da polícia e lá ele vai fazer um curso que equivale mais ou menos a um curso superior, é 3 ou 4 anos, se eu não me engano, e aí ele vai virar um oficial.
e ele vai pegar as patentes mais altas. Ele vai sair da academia, ele vai ser aspirante, se eu não me engano, se ele for aprovado depois de ser aspirante, ele tem um período de teste, ele vira segundo tenente, e ele pode subir todos os cargos até chegar a coronel. Quem tá dos praças vai chegar até subtenente e vai parar. Se ele quiser virar oficial, ele não é promovido automaticamente, ele vai ter que fazer a prova para a academia da polícia, estudar esse curso superior da polícia também, para virar isso. Algumas polícias têm prova interna, se eu não me engano tem algumas que você tem que fazer prova contra todo mundo que está tentando entrar também no negócio. Eu não sei os detalhes. Mas qual que é o problema disso? Primeiro, você acaba tendo uma estrutura extremamente hierarquizada, ou seja, quem está em cima manda em quem está embaixo, porque você tem uma estrutura de patentes, o que manda é o que está no seu braço, espero que esse seja o braço certo. Depois, você tem uma disciplina distinta que quem está embaixo vai de fato seguir a ordem de quem está em cima, sem questionar muito, não tem uma abertura para pensamento crítico sobre as pessoas, das pessoas que estão em patentes baixas em relação ao que é ordenado que elas façam. E depois também, eu já falei muita coisa, e você tem um doutrinamento, porque essas pessoas estão indo para a academia de polícia para ir para o oficialado, que são os cargos de chefia da polícia, vamos colocar assim. Essas pessoas não estão trazendo um curso superior que elas têm de fora, porque isso não é demandado delas, pelo menos não até onde eu sei. Então quer dizer que elas vão entrar numa academia não só para aprender o que elas têm que fazer, o que elas precisam saber para executar o cargo delas, os cargos de oficial, mas elas também vão ser doutrinadas dentro de uma disciplina e uma doutrina da corporação. Isso limita muito a capacidade de pensamento crítico que pode surgir daí de dentro, porque eles já são doutrinados para agir de uma determinada forma. Isso não é ruim sempre. Por exemplo, no exército, eu acho que isso é uma coisa boa, porque se a gente estiver lidando com um inimigo externo, eu quero uma organização para me proteger que seja extremamente hierarquizada, com pessoas que sejam disciplinadas e que tenham uma doutrina de ação, sabe? Para que a coisa não seja bagunça. Isso pro exército é bom, mas é bom quando você está lidando com o inimigo. Quando você está lidando com o povo, é diferente, sabe? É bem diferente. E eu preferiria uma polícia civil, mesmo uma polícia civil para conter esse tipo de manifestação, uma polícia civil de repressão, em que as pessoas tivessem uma formação distinta, em que elas tivessem capacidade de autonomia, ou seja, a coisa não é hierarquizada, não é patente, você tem vários planos de carreira dentro da polícia. Um exemplo que você pode pensar, assim, uma situação extrema, não sei se isso aconteceria na realidade. O que acontece na polícia militar se alguém de patente mais alta mandar alguém de patente mais baixa fazer algo que pode ser legalmente duvidoso? Provavelmente aquele cara de patente mais baixa vai fazer porque ele não vai peitar o superior. Agora, na polícia civil, se um investigador de polícia manda um perito criminal fraudar uma prova, o perito criminal vai mandar ele catar coquinho, porque o plano de carreira dos dois é totalmente distinto, sabe? Um não tem influência no outro, vai te catar, ele não vai sofrer represália nenhuma. Então, eu acho que seria interessante a gente ter uma polícia de repressão assim também, que você tivesse vários corpos distintos, vários planos de carreira distintos, que não estivessem necessariamente ligados, e com pessoas que tivessem formação distintas, que trouxessem um determinado pensamento que eles adquiriram em um curso superior fora da polícia, para pensar criticamente o papel da polícia, e que tivessem também uma certa autonomia para poder decidir como desempenhar a função deles. Eu acho que esse é o grande problema de você ter uma polícia militar de repressão, porque o oficial mandou, acaba com essa manifestação. O praça não tem uma formação boa, o cara não tem recursos bons, o cara não recebe bem. Então ele vai pegar aquilo que ele tem e agir da forma que dá, sabe? Da forma que dá para ele fazer. E obviamente essa não é uma crítica em relação ao policial individual, e a gente tem que fazer essa distinção, porque muita gente não faz. Esse problema de violência de polícia que a gente está vendo no país é um problema estrutural. A violência do policial individual é só um reflexo desse problema estrutural. Esse policial, você tem que pensar que é um cara que está sob estresse pra caramba, um cara que recebe mal, um cara que não tem os recursos necessários para desempenhar a função dele da melhor maneira, e um cara que não tem capacidade, ele não tem autorização, ele não tem autonomia para decidir como fazer as coisas, as funções que ele tem que desenvolver. Não só isso, mas você pensa como está um policial hoje no Brasil, um policial militar. É um cara que ontem, vamos colocar assim, se hoje tem uma manifestação, o cara ontem estava numa quebrada em que a vida dele estava sendo ameaçada, sabe? O cara teve que dar tiro em bandido, e no outro dia
ele tá contendo uma manifestação, aí no outro dia ele tá numa quebrada de novo, em que a vida dele pode estar sendo ameaçada, sabe? A cabeça desse cara é um treco muito complicado. Se você pede pro cara usar toda a agressividade dele contra o bandido, sabe? E depois abandonar isso pra lidar com a população, a cabeça do cara não funciona assim, sabe? Então os caras operam sobre um estresse absurdo. Se você pegar um policial do Rio de Janeiro, sabe? É um cara que trabalha constantemente em risco de vida, sabe? O cara pode tomar e lá morre PM pra caramba, sabe? Então, você exigir de um cara que está trabalhando nessas condições de ter um discernimento sobre como tratar a população, sabe? É muito complicado. Então, ele nem tem treinamento para isso, para falar a verdade. Então, a gente tem que enxergar o lado humano dessa coisa toda, e eu tenho certeza que boa parte dos policiais militares que assistirem esse vídeo pensariam que de fato seria uma coisa boa se ele estivesse dentro de uma força civil, que ele tivesse autonomia, formação e capacidade de pensar criticamente o que ele está fazendo. Capacidade não, autorização para pensar criticamente o que ele está fazendo, porque muitos policiais conseguem criticar o trabalho que eles fazem, mas eles não têm nenhuma autorização dentro da corporação para fazer com que essa crítica se converta em qualquer coisa. Então eu acho que, claro que a Polícia Civil não é mil maravilhas, ela tem problemas, tá? Tem muitos problemas, mas eu acho que a gente poderia resolver muita coisa dos problemas que emergem da ação da Polícia Militar, da existência dela, se simplesmente ela fosse convertida numa força civil. Se simplesmente a gente tivesse planos distintos de carreira para diversas funções dentro da polícia, e a gente não tivesse uma estrutura hierárquica tão rígida e uma doutrina tão rígida também partindo da formação desses policiais. Então eu acho que é isso, galera. Eu espero que eu tenha explicado o meu ponto da melhor maneira. Se você estiver se manifestando aí, força pra você. Eu só vou mencionar um ponto aqui rapidamente, porque muita gente me disse, não, o policial agiu porque esse pessoal que estava manifestando, eles estavam interrompendo ou estavam limitando o direito de ir e vir das pessoas, e direito de ir e vir é de fato um direito humano. Manifestação, não, isso não é o direito de ir e vir. O direito de ir e vir é uma coisa bem mais complicada do que você simplesmente bloquear uma rua. Está mais ligado a uma força externa que, de forma permanente ou de forma constante, limita a sua capacidade de ir a determinados lugares do que necessariamente só um bloqueio de rua. Um bloqueio de rua vai passar, você vai poder seguir. O direito de ir e vir é uma coisa bem mais complicada. Eu acho que o direito que está sendo infringido em toda essa coisa, o principal, é o direito de reunião, de associação, que a polícia não está deixando que os manifestantes tenham, e isso é uma coisa muito importante para uma sociedade democrática, pelo menos do meu ponto de vista. Então é isso, galera. Eu sei que esse foi um vídeo longo, mas é um vídeo necessário, eu tive que explicar isso. Eu devo ter cometido erros daí na explicação do funcionamento das duas polícias. Se você souber aí o certo, me corrija, por favor. Mas esse é o meu ponto de vista sobre por que a gente não deve ter uma estrutura militar para lidar com o povo. Estrutura militar, uma organização militar é ótima para defesa nacional, tá? Para lidar com o inimigo, sabe? Para dar tiro no inimigo. Mas para policiar o povo, não, desculpa, não funciona. Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. Larga aí o seu joinha, o seu favorito. Faça isso agora porque ajuda na divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito. E curta e compartilhe esse vídeo no Facebook se você estiver vendo por lá. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau.